Olá, gente, tudo bem? Sou Jorge Puente. Bem-vindos ao mundo da magia da transformação. No podcast de hoje, eu vou trabalhar sobre uma frase que um dos meus alunos me disse. Ele me fez uma pergunta, eu respondi. A minha resposta foi um pouco fora da caixinha, né? E ele me disse assim: Jorge, obrigado pela resposta, né? Jesus falava: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas, às vezes, conhecer a verdade pode ser muito perturbador. Eu não sei se eu falei a verdade para ele. Eu dei simplesmente outra abordagem, possivelmente mais alinhada com a realidade, não com uma resposta tradicional. Era uma pergunta relacionada à religião, tá? E a misticismo, e eu dei uma resposta muito mais baseada em fatos históricos e uma abordagem muito mais prática e realista. E isso foi perturbador, de acordo? Mas isso não é só uma questão de religião ou de misticismo. Todos nós temos casos em volta, por exemplo, muito comum para mim atender pessoas que sofreram, entre aspas, infidelidade, consideram que foram traídas, né? Traição, enfim. E quando a gente analisa o histórico, aquilo não é muito visível. Por isso que falam que a pessoa traída é a última que se entera, né? Mas como? Por que é a última que se entera? É a última que se entera porque, embora os sinais estejam todos presentes, é muito doloroso aceitar a verdade. Mas de onde vem isso? Por que é doloroso aceitar a verdade? Bom, é disso que vamos falar. Também vou explicar um pouco de onde se origina, como isso nos afeta e, finalmente, o que podemos fazer para começar a ver um pouco mais a realidade e que isso nos ajude, em vez de nos deixar mal, né? Vamos lá. Onde se origina o problema de não conhecer a verdade? Que a verdade é dolorosa. Isso se origina numa situação que o Drunvalo Melquisedeque explica no livro dele, O Antigo Segredo da Flor da Vida, quando ele descreve as grades mentais dentro das quais estamos, as grades. Quer dizer, o Drunvalo explica que depois da queda da Atlântida, etc., aqui, para acelerar os processos, para poder chegar ao milênio, tá? E atingir os resultados, foi estabelecida uma grade mental. Também. Essa grade mental implica que nós não observamos a realidade física, nós criamos um modelo dessa realidade física para poder operar no dia a dia. Digamos, essa nossa sociedade ocidental, quase todas, né? Mas a ocidental é muito mais pautada nisso. As sociedades indígenas, por exemplo, se vocês verem, estavam muito mais afincadas na parte material. Então, obviamente, tinham um contato muito maior com a realidade. E tem até hoje, tá? Porém, a sociedade que se desenvolveu mais rapidamente foi a europeia, etc., que se baseou sempre nos conceitos mentais. Então, quando você está no conceito mental, a coisa avança muito rápido, porque você não está limitado pelo físico. Então, a aposta dos senhores que reestruturaram o que sobrou da Atlântida, tá? A aposta deles de que conseguiríamos chegar ao final do milênio se entrássemos numa grade mental, funcionou. Realmente nos colocaram numa grade mental. Essa grade mental, por sua vez, foi colocada depois um adendo que é o que a gente conhece como Matrix, né? Que a gente já discutiu um pouco nos podcasts anteriores e que eu tratei um pouco agora no nosso vídeo último sobre a Matrix. E chegamos até hoje. Também. Então, qual é a ideia aqui? Precisamente que estamos no mundo de ideias. Alguém chega e te conta como a coisa deveria ser. Mas o que não está considerado aí é que a ideia é um modelo, é teórico. Quando você coloca a coisa para funcionar, pode ser que se afaste da teoria. É esse afastamento da teoria que nos faz sofrer horrivelmente. Tá bem? E a gente tenta fazer o quê? Tenta ficar na teoria. Tentando resumir, qual é o problema aqui? Estamos numa grade mental, ok? E a gente tenta definir o mundo através das nossas ideias. Quando algo se afasta dessas ideias, começamos a dar explicações, uma em cima de outra. Tá bem? Para tentar explicar por que a coisa está se afastando. Em vez de observar o que está acontecendo e tentar agir com base no que estou vendo. Não, o que estou vendo é um problema. Em realidade, isto deveria ser assim. Bom, e aí a gente dá de cara contra a parede, etc. Todo mundo nos fala, por exemplo, você tem que ser honesto, você tem que ser decente. Mas quando a gente vai ver no nosso mundo em volta, a gente vê que, digamos, muitas vezes no trabalho, quem mais prospera é o cara que é mais safado,
o cara que é mais sem caráter. Mas como assim? Não me falaram que tinha que ser mais honesto, mais decente? Bom, aí vamos entrar no segundo ponto, que é que nos contaram e como isso que nos contaram não é real e nos afeta e não nos permite ter um comportamento adequado a uma situação. O problema das ideias se agravou muito nos últimos 2000 anos. Antes não era tão assim, mas nos últimos 2000 anos, aliás, do ano 1500 para aqui, do ano, desculpa, 500 para aqui, a coisa pegou muito feio aqui e tudo começou a ser absolutamente idealizado. Então, vou dar para vocês um exemplo de algo que todo mundo conhece e que nos dá uma pauta, nos dá um caminho, um tipo de comportamento a seguir, que é a parábola dos denários. Então o Senhor, todos conhecemos a parábola do denário, o Senhor vai viajar, dá para cada servo um denário, né? O primeiro empresta e tem um lucro, tá? O segundo acho que joga, não me lembro o que, e tem um lucro, e o terceiro guarda o denário. Quando o Senhor chega, recebe o primeiro, recebe o denário de volta e o lucro. Depois recebe o segundo servo, recebe o denário de volta e o lucro. Quando chega o terceiro, recebe o denário de volta, ou seja, o que ele deu, o cara está devolvendo, protegeu, né? Mas não tem lucro. Nossa, o cara é imediatamente jogado fora, desonrosamente, xingado e para se ferrar o resto da vida eterna. Tá bem? Muito bem. E tudo isso é colocado como que você tem que multiplicar, tem que isto, como, vai, leva a palavra. Vamos colocar isso no real contexto de quando foi dada essa parábola. Tá? Vamos colocar isso no contexto de uma sociedade fortemente direcionada à parte econômica, cujos princípios são os mesmos que orientam a nossa sociedade hoje. O que o primeiro servo faz? Ele pega o dinheiro e dá lucro para o amo dele. Reparem que o amo deu aqueles 3 denários para guardarem. Não foi para eles irem fazer alguma coisa, para guardar, mas o cara se arriscou e deu lucro. Opa! O segundo fez a mesma coisa, aliás, alguns com manobras bem arriscadas, tá? Mas deu lucro. O terceiro simplesmente manteve a coisa e foi penalizado por isso. A visão mais comum de tudo isto, volto a repetir, é olha, a visão espiritual, você tem que pegar aquilo que Deus te dá e tem que multiplicar. Que nada. Vamos para o que está falando a parábola. Ou você dá lucro para seu amo, ou você não serve. Entendeu? Você nunca vai para frente na vida. Você é um inútil. Se você só preservar o dinheiro, você não serve em nenhuma empresa. Ok? Então, se você simplesmente ser um bom funcionário, vamos aplicar os dias de hoje, simplesmente ser um bom funcionário não é suficiente. Nós queremos que você vá com tudo. Nós queremos que você dê lucro. E nós entendemos que a teoria era que você vai cobrar por fazer este trabalho, mas se você, além de fazer este trabalho, você dá lucro, eu te promovo. Tá bem? Então, qual é o resultado líquido de tudo isto? Que as pessoas que não dão lucro basicamente são consideradas descartáveis ou inferiores. Jorge, que forma horrível de ver a coisa. Coloca a parábola não na boca de um mestre assim espiritualizado, e sim na boca de um rabi, tá bem? Naquele contexto daquele momento, no lugar onde ele estava. Uma interpretação que podemos dar para aquela época era essa aí. Seja eficiente e mais do que eficiente. Se você não fizer isso, você não serve. Tá? Você tem que dar mais do que você recebeu. Só aí você tem uma utilidade. Você fala, é uma forma muito cruel de ver as coisas. Bom, vamos observar a sociedade nossa em volta. Vamos ver o que a gente tem em volta. Quem são os que mais sobem dentro de qualquer empresa grande? Aqueles que dão lucro, aqueles que não se importam de passar por cima do que for para que a empresa ganhe. E não estou falando só de trabalho, isso todos podem fazer, não. É aquele que chega e a empresa fala, você vai demitir todos os seus funcionários. Não é necessário, mas vamos contratar outros pela metade do valor. E o cara demite. O cara não chega e fala, gente, minha equipe, pelo amor de Deus, eu demorei anos em montar, são pais de família, mães de família, têm obrigações.
O cara olha e fala, tudo bem, perfeito, tá? E demite. Tem um filme muito terrível nesse campo, que aqui no Brasil foi chamado Minhas Ideias Assassinas, com Michael Caine, bem, que mostra a transformação de um executivo gentil e humanizado em um monstro, e quando ele se transforma num monstro, ele ascende na empresa, mas assim, que nem um foguete. E quanto mais maldades ele faz, mais rápido ele ascende. Tá? É claro que é um pouco exagerado, mas isso é uma realidade. Mas onde que está isso? Precisamente nessa parábola. Esse é um dos exemplos que a gente interpreta mal. Porque se a gente interpretar bem aquilo, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente sabe que aquele cara que for mais conveniente, não o mais honesto, como nos falaram, não o mais eficiente, como nos falaram, aquele que for mais conveniente, que der mais lucro para a empresa, esse cara vai ser o promovido. Tá vendo? Então é muito perigoso não entender as coisas em volta, fazer análises idealizados, porque a gente se frustra, porque o trabalho é feito um louco, eu tento corresponder a todas as expectativas da empresa e eu não subo. Quem escolhe é um cara que fez menos que eu. Sim, você fez menos que eu. Sim, claro, sim, sim. Mas vamos ver o perfil dele. Qual é? Esse normalmente é o cara que dá lucro para a empresa. É o cara que dá lucro significa que é conveniente para o superior. Isso é dar lucro. Ele faz o que o superior quer e com isso facilita a vida. Mesmo que isso seja contra a honestidade, contra os princípios, contra tudo o que foi falado. Não importa. Isso a gente pode ver e multiplicar os exemplos infinitamente. Então, o que está acontecendo neste momento? Neste momento é o momento que todo mundo fala a queda das máscaras. Então, as máscaras estão caindo, ok, ok. O que significa isso? É o momento em que nós temos que enfrentar a realidade e reconhecer o que está acontecendo. Sim, realmente. Olha, está acontecendo isto. Isso é fácil? Não, é extremamente doloroso. É doloroso pensar que me contaram que o trabalho intenso, forte, vai fazer com que eu suba na vida. Eu vejo pessoas que não fazem nada e que são elas as que subem na vida, não eu. Tá? Que pessoas honestas trabalham a vida inteira e não saem do lugar onde estão. Tá? Que esposas, maridos, muito dedicados à família, são abandonados por outro parceiro ou parceira muito mais conveniente. Tá? Ou por algum motivo. Tá? Mas não me contaram que o amor é para sempre? Não. Sempre temos, como nós falamos no podcast de amor, sempre temos um elemento de interesse aí. Se não foi cumprido, não é sempre, desculpa, sempre não. Tem vezes que não, que realmente é amor verdadeiro e então não tem problema. Mas tem vezes que não. Que foi falado uma coisa, mas as ações já mostram outra. Então, se a gente prestar atenção às ações, se a gente prestar atenção ao movimento, a gente não vai errar. A gente vai conseguir ver o que está acontecendo e ter uma noção do que pode acontecer. Então você tem uma aproximação maior à realidade. Coisa interessante, gente, que as pessoas que mais sucesso têm aqui nesta sociedade são aquelas pessoas que não são regidas pela parte das ideias, e sim pela parte material mesmo. Por quê? Porque elas não estão esperando nada que não seja realmente a forma de ter sucesso, de buscar que a coisa funcione. Tá vendo? Essas pessoas são as que vão para frente. Tá vendo? Isso quer dizer que nós temos que ser assim? Não, alto. Aí vamos para a terceira parte. Qual é a solução aqui? Gente, isso não quer dizer que a gente tem que ser sem caráter, amoral, fazer qualquer coisa. Não, não, não. É só reconhecer que o que nos contam, o que a sociedade nos conta, nem sempre corresponde com a realidade e que a única forma de a coisa funcionar é através da realidade. Então, quando a gente enfrenta essa situação, é que as coisas começam a andar para nós, para a gente. Também, como podemos fazer isso? Porque enfrentar a realidade nem sempre é fácil. Desculpa, gente, aliás, enfrentar a realidade a maior parte das vezes é muito difícil.
Por isso que a maior parte das pessoas, quando se enfrenta à realidade, sai correndo e tenta voltar ao mundo de fantasia, que é o que faz Cypher em Matrix, né? No filme Matrix, que vai até o agente Smith e pede para ele ser reconectado na Matrix. Por quê? Porque viver no mundo real é muito doloroso. Ele não quer estar no mundo real, ele quer estar de novo dentro da Matrix e, por favor, que apaguem todas as memórias dele do mundo real. Ah, caramba, sim, isso é super comum. Cypher é muito comum. Por quê? A verdade é muito dolorosa. A verdade é chata e cruel. Mas só controlando, só conhecendo a verdade, nós começamos a ter um controle. Então, quando a gente se enfrenta a esta situação, quer sair do mundo das ideias, da matrix das ideias, o que pode fazer? Bom, a gente pode começar a analisar as situações. Todos os que conseguimos sair um pouco, né, um mínimo, a gente começou aqui a analisar as situações. Tranquilamente. Então, se você tem uma empresa, você pode analisar qual é o perfil da empresa. Nunca te falaram. Analisa qual é o perfil. Quais são as pessoas que estão no comando? Como se comportam? Qual é a ideia? Olha, vai ser promovido. Quem foi promovido? Qual é o perfil da pessoa que foi promovida? Porque aí você vai ter uma noção de se vocês entram nesse perfil ou não. Tá bem? Quando vocês têm um relacionamento, tentem ver, sim, realmente, o que a pessoa que está comigo está me dizendo. Quais são os valores que ela quer? O que é importante para ela? Eu acho super interessante quando alguém que sai comigo me diz o que quer, sem medo. Porque aí eu tenho uma noção de se eu posso dar isso para a pessoa ou não. Porque se eu não puder dar, com toda a dor do coração eu falar, olha, melhor nem seguir, porque eu não vou te dar isso. Isso é doloroso porque a gente tem expectativas, mas às vezes é melhor cortar a coisa de entrada antes de continuar e ter um problema muito maior no futuro. A gente sempre pode ir observando a situação, mesmo que não faça nada. Eu não sou obrigado a chutar o balde porque descobri algo chato. Eu posso ir observando, simplesmente isso, observando. E a partir de minha observação, eu começo a ter uma noção do que realmente está acontecendo. Devagar, entendendo que pessoas e sistemas têm lados escuros, têm lados que não são agradáveis. Bom. Então, a partir de aí, vou conhecer a verdade. E sim, a verdade vai me libertar. Porque uma vez que eu entendo o que está acontecendo, eu sou livre. Eu sou livre de ficar e aceitar o sistema, ou sou livre de sair. De falar, não quero isto. Uma vez, uma das minhas alunas foi colocada numa situação muito chata no serviço dela. A chefia mandou, ela, que era uma líder bem carismática, mandou demitir uma funcionária doente e cheia de problemas. E muito antiga da empresa, aliás, a mais antiga da empresa. Ela falou, Jorge, estou em uma situação super crítica, porque vão me odiar por isto. Falei, com certeza. Com absoluta certeza. Toda a tua equipe vai se voltar contra você. Porque você vai demitir a pessoa mais querida da equipe e que ainda por cima está doente. Falei, o que eu faço? Falei, bom, obviamente te colocaram nesta situação de propósito e você pode analisar com isto uma empresa que já te coloca uma gerente nova nessa posição, aí você já sabe que você vai perder o apoio, você vai se queimar, vai ser muito desagradável. Tá? A minha pergunta é, até onde você é capaz de chegar? Você é capaz de demitir essa pessoa? Eu não tenho estrutura para isso. Então, falei, melhor você começar a procurar outro emprego. E o que ela fez? Ela procurou outro emprego. Saiu quase que imediatamente. Por sorte, ela arrumou rápido outro emprego. Saiu em menos de um mês de aí. Não chegou, ela foi dando uma desculpa, não chegou a demitir a pessoa e foi embora para outro lugar onde está até hoje, fez uma carreira magnífica porque esse outro lugar onde ela foi é muito mais a cara dela. Ela se entrosou muito mais e realmente ela subiu, progrediu, foi promovida, etc. Na primeira empresa não. Era muito simples, olha, para você ser promovida, você tem que massacrar esta pessoa. Massacre a pessoa e nós te promovemos. E simplesmente quando a gente viu isso, falou, bom, decida o que você quer fazer. Falou, não quero fazer isto. Então, você muda para outro lugar, pronto. Às vezes não é tão simples assim, não foi simples para ela, tá? Foi uma situação bem tensa. Mas você conhece a verdade e você pode
tomar controle da situação. E não precisa ficar amargurado, animado, nada. Olha, esta empresa tem esta forma de trabalhar. Se eu não estou de acordo, eu vou para outra. Pronto. Esta pessoa com que estou saindo, ela quer certas coisas. Se eu não estou de acordo, lamentavelmente, melhor descobrir isso e poder refazer do que passar 20 anos e de repente uma bomba na mão, tá? O lugar onde estou tem certas características. Eu aceito ou não aceito? A situação em que estou tem certas características. Aceito ou não aceito? Conhecendo a verdade, vocês podem tomar decisões muito mais acertadas. Essa seria a ideia. E aí sim, a verdade pode ser dolorosa, mas nos liberta, nos permite entender o que temos que fazer para poder ter sucesso na vida. Também. Bom, gente, essas foram as reflexões a partir da frase do meu aluno. Como digo sempre, obrigado por estar aqui comigo, dividindo tuas ideias. Se a Deus e o Deus estão de acordo, nós nos encontramos no próximo podcast. Sim, um grande abraço a todos.